E aí, conta pra mim, durante esse tempo de isolamento social, as crianças sem escola, você sentiu algum impacto no sono das suas crianças? É sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui no canal. Olá, mamães, sejam bem-vindas. Aqui é Andressa Bortolassi do Sintonia de Mãe. Hoje, um assunto que eu quero trazer aqui para o canal é sobre os efeitos do isolamento social diretamente relacionados com o sono da sua criança. Nesse período, em que a gente está mais em casa, as crianças sem escola, sem contato muitas vezes com outras crianças, sem estarem expostas à luz solar por mais tempo, o que impacta diretamente no equilíbrio do ciclo circadiano da criança. Já deu pra gente perceber, com esse longo período aí, bem diferente, que a gente está vivendo, que algumas crianças, aliás, muitas crianças já estão sendo impactadas. Como que pode ser esse impacto direto no sono da criança? Eu quero falar com você sobre isso para que você muitas vezes consiga entender se realmente a sua criança está tendo alguma alteração do sono, se realmente é um impacto, de tudo isso que a gente está vivendo ou não. Nesse momento é importante que a gente tenha muita paciência, que a gente tenha uma compreensão da situação que estamos vivendo e principalmente que a gente gere dentro da gente, de nós mães, aquele sentimento de compaixão pelas crianças. Porque as crianças, elas são extremamente sensíveis emocionalmente. As crianças, especialmente as crianças de hoje em dia, que a gente fala que é outro chip, elas compreendem o mundo de uma forma totalmente emocional. Então, muitas vezes, o que elas estão vendo, se é muito diferente do que elas estão sentindo, elas vão pelo lado do que elas estão sentindo, com certeza. Então, é por isso que é muito importante a gente sinalizar de todas as formas para essa criança a mensagem de segurança. Porque a partir do momento que qualquer ser humano, seja criança, enfim, qualquer idade, quando é tirado da gente aquela sensação de segurança, a gente sofre. A gente sofre emocionalmente e o nosso corpo sofre, inclusive fisicamente, porque as nossas emoções, é claro que vão se refletir no nosso corpo físico, impactando muitas vezes de primeira mão aí o nosso sono. Então pode ser que você já tenha percebido aí na sua criança alguma mudança, alguma alteração no padrão do sono, mas eu quero também que você faça essa reflexão aí para você que é mãe. Como que tá isso para você, Como que toda essa questão do isolamento social, da pandemia, das mudanças que porventura você tenha que ser obrigada, a fazer aí na sua vida, como que isso está impactando o seu próprio sono? E a gente entendendo que uma coisa está interrelacionada com a outra, então não dá para nós adultos estarmos vivendo tudo isso e as crianças ficarem totalmente isoladas nisso, totalmente à parte disso. Não, as crianças, por mais que a gente tente não levar mensagens, não deixar a criança assistir os noticiários, não conversar sobre essas coisas perto da criança, é claro que essas crianças, já que são super ligadas, são radarzinhos mesmo de emoções, estão captando tudo. E aí, gente, o que acontece é que vira um ciclo vicioso, A gente mais estressado, o estresse tóxico vai impactar a criança vai demonstrar mudanças tanto de comportamento, de humor, de sono, como a gente está conversando aqui. Com essas mudanças da criança, isso acaba estressando ainda mais a gente, porque ficar em casa o dia todo com criança sem escola não é fácil. A gente tem que arrumar atividade, a gente tem que se desdobrar ao máximo, acompanhar na aula online, fazer coisas que a gente nem imaginou que a gente precisava fazer. Então vai virando realmente aí uma bola de neve. As crianças, elas estão sendo impactadas, é isso que eu tô percebendo, que as mães estão relatando, nessa questão do sono de duas formas.
Primeiro, está sendo desequilibrado a questão do ciclo sono-vigília. Então as crianças elas estão tendo mais dificuldades para pegar no sono. E isso, gente, é por essa questão muitas vezes emocional mesmo, que a gente não, nem a própria criança, mesmo que seja um pouquinho maior, um pouquinho mais velha, ela não consegue nos contar o que está acontecendo, mas existe uma certa inquietação. E isso vai impactar diretamente ali na hora da cama da criança, né? Então, muitas famílias vêm me contando assim: Andressa, tava tudo bem, eu já tava conseguindo administrar super bem essa questão do sono, de repente bagunçou tudo, não sei o que tá acontecendo, né? Então, é para isso que a gente precisa olhar. Nesse momento em que seria um momento gostoso, né, que a gente tem aquele tempo para levar nossa criança para dormir, para fazer um ritual, né, na hora da cama, para fazer uma oração com a sua criança, que poderia ser tão gostoso, tão envolvente, né? Acaba sendo um verdadeiro estresse para todo mundo. E a hora que a criança dorme, depois de chorar tanto, fica até aquele silêncio na casa, assim, né? E muitas vezes a gente até fica pensando, onde eu estou errando, né? E a outra situação muito comum que está acontecendo é a situação da insônia das crianças. Aumentou o nível de insônia das crianças de agora, depois da pandemia. As crianças elas estão tendo mais despertares noturnos e quando elas acordam à noite, muitas vezes elas demoram mais para dormir. Então tem muitas mães também relatando isso. Andressa, antes meu filho até acordava à noite, mas acordava, eu dava mamar e logo já dormia. Agora não, tá difícil de eu fazer a criança dormir de novo, né? Então isso sim pode ser feito tanto da sua rotina que foi alterada, nós como pais, o ambiente da casa. Aliás, as crianças elas são extremamente sensíveis ao ambiente, as condições do ambiente de uma forma geral, especialmente as condições energéticas do ambiente. E também a questão das crianças estarem captando da gente esse estresse tóxico. Mas como é que a gente faz? Então vocês podem perguntar, tá bom, Andressa, mas a situação, né, tá acontecendo, tá aí, não tem muito como a gente mudar. Como é que a gente pode melhorar essa condição dentro da nossa casa, minimamente proteger as nossas crianças? Gente, eu tenho estudado muito essa relação, né, de quarentenas, no impacto social, especialmente no impacto na vida das crianças que estão em desenvolvimento. E o que eu posso dizer para você é que o cenário não é muito animador. A própria Sociedade Brasileira de Pediatria já se pronunciou também, né, relatando a preocupação dessa questão da pandemia no impacto na saúde, tanto mental, emocional e físico das crianças. É esperado que as crianças daqui para frente desenvolvam mais problemas de aprendizado, mais depressão, mais irritabilidade, mais mudança de humor, mais problemas com sono, mais problemas alimentares, mais problemas de socialização e medos mais aflorados. Agora, a gente sabe que essa situação mundial, a gente não tem ideia de quando isso vai acabar. A gente sabe que a nossa preocupação com os pais também, como pais, né, também vai continuar, porque, claro, a gente só quer proteger nossos filhos, né? Agora, como a gente pode fazer para passar por tudo isso melhor? Primeira coisa, a gente criar dentro da nossa casa um ambiente que gere para a criança uma sensação de segurança, como se a gente estivesse comunicando, não através das palavras, mas através daquilo que a gente está falando, do ambiente em si, de uma rotina estruturada, de a gente também, por conta de estar criando uma rotina mais estruturada, nós como pai, como mãe, a gente ficar também mais tranquilos em relação a como o nosso dia vai seguir. Quando a gente fala em rotina, a gente não está falando em criar horários rígidos, em forçar a criança a dormir naquele horário ou comer naquele horário, não. A gente está falando em previsibilidade de horário. A gente está falando em ter minimamente o controle do que vai acontecer naquele dia.
e principalmente de nos comunicar com a criança com as coisas que vão acontecer. Imagina você com a sua criança pequena, vamos supor que a sua criança tem aí, sei lá, uns 7, 8, 9, 10 meses, um aninho. A gente faz as coisas com a criança sem ela saber o que vem depois, sem nos comunicar com ela. Então vamos imaginar, a gente pega, põe no carrinho, põe no cadeirão e dá comida e tira de lá e leva para não sei na onde, põe no carro e tira do carrinho do carro e leva não sei na onde, põe aqui, põe ali, e a gente não comunica essa criança o que vem depois. Ah, Andressa, mas é um bebezinho, nem sabe. Lê do engano, eles sabem sim, muito mais do que a gente imagina. Quando a gente tem uma previsibilidade do que a gente precisa fazer depois, a gente acaba melhorando a nossa comunicação com a criança. Seja um bebezinho de 1 mês, seja uma criança de 3 anos. Por quê? A gente vai comunicar através, se a criança já tem uma compreensão até mesmo de palavras, ou não. A gente vai comunicar através de ações que a gente faz, de movimentos corporais, de situações que a gente vai criando dentro da nossa casa. Por exemplo, a intensidade da luz na nossa casa. Então tudo isso vai gerando para o cérebro da criança, opa, eu já sei o que é isso, e o que vem depois? Eu entendi, né? É isso e depois isso. Automaticamente a criança fica mais calma e ela confia, sabe assim? Ela pode dormir porque ela sente que ela está num ambiente confiável e que dormir significa se entregar àquele ambiente na confiança de que tem alguém zelando por ela. Então, já que a gente não consegue controlar o que está acontecendo no mundo, isso vai ser impossível, né, gente? E por mais que a gente tente fazer isso, a gente fica mais ansiosa ainda. É importante a gente trabalhar isso dentro da gente, o nosso equilíbrio emocional, confiar em algo maior, fazer as nossas orações, cada uma de acordo com o que acredita dentro da sua fé, né? Mas trazer dentro de nós essa sensação de nos colocar mesmo na mão de Deus, né? Que a situação vai se resolver da melhor forma possível. Enfim, a gente sabe que chega num ponto que as coisas não estão mais sob nosso controle, né? Mas o que está sobre o nosso controle? A nossa casa, a nossa família, o nosso lar. Isso a gente pode melhorar, a gente pode trazer mudanças. E eu vou falar mais, essas mudanças normalmente têm que partir da mãe. Nós somos o centro emocional do nosso lar. Então, a partir das nossas ações, é que todas as pessoas que moram na casa vão se reger. Né? Então, olha o tamanho da nossa responsabilidade. E aí, parece que é uma coisa tão difícil de fazer, Andressa, mas assim, eu vivo na minha casa apagando incêndio, eu não consigo fazer nada, eu só fico cuidando de criança, fazendo as coisas para os filhos, e mesmo assim os filhos não estão bem, né? Olha que engraçado, por mais que a gente se dedique, não era para a criança estar calma, estar tranquila, estar sossegada, não. O seu esforço para ficar com a sua criança, o seu sacrifício. Eu sei que muitas vezes a gente acaba deixando de fazer as nossas coisas. Eu não tô falando das nossas vontades, né? Dos nossos sonhos. Tô falando até mesmo das necessidades básicas da mãe, de beber água, de comer, de descansar, de dormir bem. A gente abre mão disso para dar o bem-estar para o nosso filho, mas mesmo assim não tá funcionando. Então eu quero dizer uma coisa para você, o seu sacrifício não é diretamente proporcional ao bem-estar da sua criança. Precisa mudar isso, porque primeiro você precisa estar bem, né? Para você até mesmo ter clareza do que você precisa fazer na sua casa de ajuste. E sempre tem ajuste para fazer. E para isso, gente, eu não sei, eu estudei muito sobre essa questão de otimização do tempo, de como a gente pode melhorar, organizar as coisas para que a gente consiga lidar com a nossa vida, né? E principalmente ter uma organização tanto do nosso dia, das coisas que a gente faz em casa, das tarefas domésticas e os cuidados com os nossos filhos, que eu acredito que seja para muitas de vocês que estão assistindo esse vídeo,
que é primordial, né? Como que a gente equilibra tudo isso, gerando na nossa casa esse ambiente seguro para as crianças e que elas se sintam bem nesse mundinho onde elas estão? E para isso eu criei então um método. E um método onde a gente vê vários pontos de uma rotina que realmente funciona. Então eu só consegui trazer isso para dentro da minha casa com meus próprios filhos quando eu entendi o que é que tem por trás de uma rotina estruturada que funciona. Quais são os fundamentos? Qual é a base por onde a gente precisa começar? Qual é o fio da meada que você precisa puxar para que tudo comece a se encaixar na sua vida, na sua família e principalmente para que tudo flua melhor e melhor ainda, que a gente possa garantir a saúde emocional das nossas crianças, porque bem alimentados possivelmente eles estarão, a gente não vai deixar faltar comida em casa. Claro, em algumas situações até isso falta, até isso está faltando. Só que quando a gente tiver melhor estruturado, a gente até pode olhar para aquele que está faltando o básico dos básicos e ajudar. Mas quando a gente tá também naquela situação bagunçada, a gente não consegue enxergar o outro para dar o que o outro também está precisando. Então, a gente precisa garantir, primeiramente, a nossa saúde emocional e a das crianças. Então eu quero ensinar para vocês como que se faz, né? O que existe por trás das rotinas que funcionam para você também aplicar aí na sua casa. E por isso eu criei um curso completo, que é 100% online, 100% gratuito. Eu vou disponibilizar esse curso gratuitamente, porque eu sei que esse é o momento que as famílias estão precisando. Então vai acontecer a maratona Rotina do Bebê Feliz. Eu vou deixar aqui na descrição as datas e os horários direitinho. São 4 aulas. Durante essas 4 aulas eu vou trabalhar com vocês cada ponto dessa rotina. Isso não é uma rotina engessada, você vai poder colocar de acordo com o modelo da sua família, com o estilo de vida de vocês e principalmente aquilo que você acredita ser bom para o seu filho. E a gente vai sair desses 4 dias com um plano de ação pronto para você colocar em prática. Então eu acho que isso vai ajudar muito a você achar esse fiozinho da meada. Vou deixar aqui o link de inscrição. Tem que fazer inscrição para participar, porque a gente vai enviar alguns materiais durante essa semana para que você possa aproveitar ao máximo esse curso completo. Faz parte dos conteúdos pagos aqui do Sintonia de Mãe, só que dessa vez a gente vai disponibilizar de forma gratuita para que muitas famílias consigam fazer, seguir e aproveitar desse conhecimento para a gente juntas aí trabalhar, né, de uma forma ampla a saúde das nossas crianças nesse momento, né, tão crucial que a gente está vivendo. E esse ano, né, na vida das nossas crianças ele não volta mais. Então vamos fazer o trabalho bem feito. O que está nas nossas mãos, a gente garante que vai fazer bem feito. O que a gente não pode controlar, não pode. Paciência, mas o que está em nossas mãos, a gente vai cuidar bem, tá? Quero que vocês coloquem aqui nos comentários para mim como que está sendo aí na sua casa, com as crianças sem escola, se isso impactou, você sentiu que isso impactou no sono delas ou não. É importante a gente saber o que está acontecendo umas com as outras, até para a gente entender que isso também pode ser uma situação geral e não isolada dentro da nossa casa. Eu acho que nos ajudar nesse momento, nos dar as mãos, nos unir, é super importante também. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí pra mim, isso é importante pro meu trabalho. Aproveita, se inscreve no canal, ativa também o sininho para que você possa receber sempre os vídeos novos que eu vou postando por aqui. A gente vai se falando então e eu quero te ver lá na maratona. Até mais!